Olá, o Jornal da Câmara já está no ar. Hoje nós iniciamos a semana falando de um assunto bem sério, que é o assédio às mulheres no transporte coletivo. Aqui na capital, os casos têm sido recorrentes e, para evitar esse tipo de situação, foi lançada uma campanha de distribuição de cartazes no transporte coletivo. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a diretora da Divisão de Proteção à Mulher da Polícia Civil e também titular da DEAN de Porto Alegre, delegada Cristiane Pires Ramos. Delegada, seja muito bem-vinda à TV Câmara, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Delegada, vamos falar sobre essa campanha, né? São 200 cartazes que foram distribuídos, né, que estão circulando aí pela capital. Esse tipo de iniciativa funciona? Claro que funciona e é isso que a gente espera, né? Na verdade, nós temos cada vez mais denúncias relacionadas ao delito de importunação sexual e a gente precisa muito falar sobre isso, apesar de ser um tema chato, ruim de conversar, a gente precisa conversar sobre isso. Daí a importância também desse programa, da gente poder levar a mulher à situação de que ela, nessas situações, é uma vítima e que ela precisa pedir ajuda. E a gente quer justamente entregar os meios dela pedir essa ajuda no momento em que ela é vítima, para que a mulher saiba e tenha segurança de fazer com que aquele ônibus pare, que aquele transporte pare naquele momento, que seja acionada uma viatura da Brigada Militar, que as mulheres saibam que esse tipo de situação, além de ser crime, é um crime grave, que tem uma pena alta e que gera inclusive uma prisão em flagrante. Então elas têm que saber para quem pedir ajuda, a quem recorrer, para que justamente nós possamos prender esses homens e tirar esse tipo de homem de circulação. Delegada, aqui em Porto Alegre a gente tem uma delegacia especializada no atendimento à mulher, da qual inclusive a senhora é titular. Como que estão os índices? A gente recebe muito esse tipo de ocorrência, delegada? Sim. Todas as semanas, eu não consigo te passar um número específico, mas toda semana nós temos ocorrências de delitos, de crimes sexuais, na verdade, né? Então vão desde a questão do assédio sexual, a importunação sexual, até o estupro. Nós temos muitas situações aqui, nós temos em andamento hoje, no nosso cartório de crimes sexuais, temos em torno de 1000 procedimentos, de 1000 investigações, ou seja, nós temos 1000 vítimas com procedimentos de investigação em andamento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Porto Alegre. Então isso só dentro desse universo, né? Só dentro de Porto Alegre mesmo. Se a gente for olhar o estado todo, com certeza esse número é muito maior. Então a situação é bastante recorrente e mesmo assim a gente sabe que a maioria das mulheres não denuncia, se sente envergonhada, constrangida muitas vezes, constrangida a tal ponto ou se sente culpada muitas vezes e acaba não denunciando. E é essa mulher que a gente precisa buscar. É a mulher que não nos traz essa denúncia, né? Que muitas vezes fica tão chocada, tão impactada com aquela situação e acaba não pedindo, não conseguindo pedir socorro. Não sei se existe esse dado, delegada, mas a gente tem alguma região aqui onde acontece mais esse tipo de situação ou é mais geral, é na cidade toda? É na cidade toda, né? Porque essas situações elas são muito comuns em transporte público. Então, a gente não consegue dizer, é nesse bairro ou naquele, né? Em transporte público, de um modo geral, nós temos esses assédios, essas importunações. A gente sabe que a campanha está focada na distribuição de cartazes para os ônibus, mas esse tipo de situação também pode acontecer em transporte por aplicativo também, né, delegada? Cabe também a denúncia nesse sentido? Claro, com certeza. Na verdade, a importunação sexual, ela surge como delito para fazer frente a esses delitos que acontecem dentro de transporte coletivo, que são mais comum, mas ela não é um crime específico para isso, né? A importunação, na verdade, é aquela situação em que o homem pratica um ato libidinoso para satisfação do seu desejo sexual, da sua vontade, em detrimento da vítima. Essa vítima não consente com isso e mesmo assim ela é obrigada ou a presenciar um ato libidinoso ou a ter seu corpo tocado de maneira inapropriada. Isso é muito comum nesses locais, porém pode acontecer em qualquer local e a gente recebe denúncias dessas situações de importunação em qualquer local, muitas vezes no local de trabalho dessa mulher, no meio da rua, onde ela pode ser tocada por um outro homem, mas como no transporte as pessoas estão todas muito próximas, tem homens que se aproveitam dessa situação para praticar esse tipo de crime ali naquele local. E muitas vezes o agressor se sente no direito ou até normaliza a situação. Então é importante a gente ter essa noção de saber configurar o que pode ser um caso de assédio, né, delegada? Exato. E essas campanhas também servem para isso, né? Para essa educação do agressor, de que ele não pode tocar numa mulher, de que ele não pode praticar nenhum ato libidinoso na presença de uma mulher sem o consentimento dela, né? O consentimento é o básico para esse tipo de situação. E é óbvio que dentro de um transporte público com uma desconhecida, esse consentimento não vai existir.
Só que muitos homens, em razão de uma questão cultural mesmo, eles se sentem no direito de fazer esse tipo de coisa dentro de um transporte ou no meio da rua. E acham que a mulher tem que se submeter a assistir esse tipo de situação, a vivenciar esse tipo de situação sem consentir. Na verdade, a importunação sexual, ela depende de qualquer ato que esse homem pratique, sem o consentimento da vítima, para a satisfação da lascívia, né, do desejo sexual desse homem. Isso que é a lascívia. Então, são os mais diversos atos. O crime ele não está especificado ali com um ato específico. Então, qualquer atitude de tocar nas partes íntimas de uma mulher, de se esfregar numa mulher. Tem muitos homens que às vezes não chegam a tocar, mas eles se expõem os órgãos genitais para essas mulheres. O último flagrante que nós tivemos agora no mês de julho em Porto Alegre foi numa situação dessas. Ele baixou as calças, expôs o órgão sexual para uma vítima. A vítima ficou tão chocada que ela desmaiou. Foi socorrida pelos outros passageiros. Esse ônibus foi parado ali, o motorista trancou as portas, acionou uma viatura da Brigada Militar que passava ali na frente e esse homem foi preso. É um homem que já tem um histórico de crimes sexuais, que estava solto, um homem idoso, de 70 e poucos anos, e a vítima ela não conseguiu sequer pedir ajuda. Como havia mais pessoas nesse transporte, as pessoas pararam e viram o que estava acontecendo. Mas é muito comum que essa mulher ela fique tão chocada com a situação que ela não consiga reagir. Ela fica muitas vezes paralisada com esse tipo de situação, né? E é isso que a gente pede, que por favor as pessoas que presenciam esse tipo de coisa, ainda que não seja com elas, se metam, ajudem a vítima. Parem o ônibus, né? A vítima muitas vezes é tão inesperado que um homem haja dessa maneira, né? Embora seja uma situação comum, que as vítimas ficam completamente atônitas e elas não sabem como reagir muitas vezes, né? E bem, como a senhora disse, a vergonha às vezes fala mais alto, né, delegada? Exato. Constrangimento. Eventualmente outra pessoa não viu aquilo. É comum que o homem se aproveite da situação de que tem muitas pessoas ali e se esfregue naquela vítima de maneira lasciva, libidinosa. E aí ela fica tão assim, quando ela se dá conta, e a gente vê no depoimento delas falando pra gente depois, quando ela se dá conta que aquilo aconteceu, ela fica completamente paralisada. Ela paralisa, ela não consegue pedir ajuda. Às vezes ela fica com tanta vergonha, achando que ela teve culpa, e a culpa nunca é da vítima. A gente vê, e a gente pode trazer esse exemplo, porque foi muito publicizado, do anestesista que praticou aquele estupro com aquela mulher. Né? Algumas pessoas desavisadas podem dizer que a vítima estava com uma roupa inadequada, estava no local inadequado, se expôs dessa ou daquela maneira. A gente jamais pode olhar para a vítima, a gente tem que olhar para o agressor que praticou o ato. Então, aquele exemplo é muito simbólico, né? Uma mulher, durante o parto, foi agredida sexualmente por um homem. A gente tem que olhar para o homem, não para o que a mulher estava fazendo, né? Isso nos traz muito essa simbologia de que não importa aonde ela estava, a roupa que ela estava, o que ela estava fazendo. Isso não dá o direito do homem tocar no corpo dela sem consentimento, praticar qualquer ato sexual com ela sem o consentimento dela. Então a mulher precisa ter isso muito forte nela, que ela está sendo vítima e ela pode sim pedir ajuda, que a gente tem visto cada vez mais as mulheres que pedem ajuda no transporte público. Todo mundo para, chamam a polícia militar, é feita a prisão, as pessoas saem dali, vão para a delegacia testemunhar em favor daquela vítima. Então as pessoas não estão mais aceitando esse tipo de situação e talvez isso até faça com que os índices de registro aumentem num primeiro momento, porque as pessoas estão comunicando mais esse tipo de situação, e isso é importante. E campanhas como essa trazem exatamente isso, um entendimento por parte dos usuários daquele transporte de que aquilo ali é crime. E que o caminho é registrar a ocorrência, é buscar ajuda e denunciar o que está acontecendo. Delegada, para a senhora que já atua há tempo nisso, já atua na proteção do idoso, hoje atua na proteção da mulher, que convive diariamente com esses casos, né? A Polícia Civil ela tem esse caráter punitivo, mas também preventivo. Então, vocês organizam, daqui a pouco, oficinas, organizam algum tipo de ação para prevenir esse tipo de atitude, esse tipo de crime? A Delegacia da Mulher de Porto Alegre organiza muitas ações de rua para panfletear mesmo, né? A gente vai para a rua com o ônibus da Polícia Civil, entregar material informativo, falar com as mulheres. E um projeto que nós estamos fazendo relacionado à violência doméstica é olhar também o agressor. Existe um projeto da Polícia Civil que são dos grupos reflexivos de gênero. Em alguns meses isso aí deve sair do papel, que é a ideia que já existe, né, como projeto em algumas delegacias do interior e que vai se tornar um projeto da instituição como um todo, que é trazer esse agressor que está iniciando nessa cena delitiva, que eventualmente praticou uma ameaça, uma injúria contra uma mulher, isso saindo só dos crimes sexuais, né? A gente falando como violência de gênero como um todo. A gente vai trazer esse agressor para uma conversa
com uma psicóloga, com uma advogada, para explicar para ele o papel que ele tem na sociedade, para explicar que ele não tem esses direitos que muitas vezes a criação dele fez com que ele acreditasse que tem. Então a gente vai fazer com que ele reflita sobre os deveres e direitos do gênero masculino, que muitas vezes a gente tem homens que vêm de uma criação extremamente machista, que dentro de casa assistiram a sua mãe ou as suas irmãs sofrendo diversas violências e sendo submetidas a diversas violências, e ele vai sair na rua e vai repetir esse comportamento, porque ele aprendeu assim, e muitas vezes ele chega ali na nossa frente acreditando que o que ele fez é certo. Que ele podia, porque a mulher estava com uma saia mais curta, porque se comportou dessa ou daquela maneira, numa festa, essas importunações acontecem muitas vezes em festa, chega na menina, começa a flertar com a menina e aí já parte para um toque inapropriado, para uma importunação libidinosa que aquela mulher não aceita e aí muitas vezes ela recua, chama a segurança do local e ele não entende o que está acontecendo. Então a gente precisa fazer com que esse homem também reflita sobre a atitude dele em sociedade e que a mulher não tem obrigação nenhuma de ter esse ou aquele comportamento conforme o que ele quer, né? Então esse também é um aspecto que a gente precisa trabalhar. Além de prevenir com as mulheres, demonstrar os caminhos que ela tem para reagir quando essa situação já aconteceu, a gente precisa também olhar para aquele homem que às vezes não tem antecedentes, que teve uma ou outra situação e que muitas vezes a gente percebe onde esses grupos aconteceram, a exemplo do município de Bento Gonçalves, a gente teve quase 0% de reincidência, né, com homens que participaram desses grupos, porque também acontece, o homem tem uma ação, pratica algum crime contra uma mulher, aquela mulher consegue sair da situação de violência, ele tem uma nova companheira e pratica contra aquela companheira, porque ele entende que o comportamento dele é o correto. Então a gente trabalha esse homem e ele não reincide mais, a gente tem uma reincidência quase 0 em Bento Gonçalves em razão dessa atuação da Polícia Civil lá, e aí a gente quer expandir isso para todo o estado. Que bom que está funcionando, né, delegada? Aproveitando essa presença aqui, a gente está iniciando o mês de agosto, né, que é o Agosto Lilás, o mês de comemoração à Lei Maria da Penha, que completa aniversário. Aqui em Porto Alegre, a situação da violência contra a mulher é preocupante, delegada? Como é que estão esses índices, assim? A situação da violência contra a mulher, ela é preocupante em todo o estado do Rio Grande do Sul. Se a gente pensar em termos de feminicídio, que é o crime mais grave, o crime que a gente mais trabalha para evitar, nós estamos entre 4º e 5º lugar como um dos piores estados do Brasil em números de feminicídio. Aqui em Porto Alegre a gente tem mantido os índices mais ou menos semelhantes aos dos últimos anos, ou seja, não houve um crescimento do feminicídio em Porto Alegre, mas no interior do estado sim. E a nossa política é sempre trabalhar com a mulher que registra uma ocorrência lá no início do ciclo da violência. O que é o ciclo da violência, né? Quem trabalha nessa área sempre fala, os ciclos de violência e tal. O ciclo de violência funciona da seguinte maneira, a mulher nunca vai ser vítima de feminicídio como o primeiro ato criminoso que esse homem vai praticar. Ao contrário, o feminicídio é o último, né? A violência contra a mulher dentro de um relacionamento, ela inicia com uma violência psicológica, que hoje nós temos um tipo penal só para isso, com uma ameaça, com um insulto, e a partir daí a mulher entra no ciclo da lua de mel, que não tem esse nome por outra razão, ele tem esse nome porque o agressor se mostra arrependido, começa a tratar aquela mulher bem, ela acredita nisso e retoma esse relacionamento. Dentro desse ciclo se aumenta a tensão entre o casal e há uma nova explosão de violência. Nessa nova explosão, aí acontece, às vezes, uma violência física. E aí esse ciclo acontece de novo. Lua de mel, aumento de tensão, nova explosão da violência. Esse ciclo vai ao longo do tempo andando cada vez mais rápido e com explosões de violência cada vez mais graves, até que se chega na morte. O que nós temos hoje pelas nossas estatísticas? De cada 10 mulheres que morrem, mais de 8, alguma coisa, não tem a medida protetiva de urgência e mais de 6 nunca registraram nenhuma ocorrência contra aquele homem. Porém, a gente vai analisar o passado daquele casal e a gente verifica que aquela mulher ficou 5, 10 anos sofrendo violência e nunca registrou. As mulheres, por N razões, têm muita dificuldade de fazer o registro, seja por uma dependência psicológica, seja por dependência financeira desse agressor. Então, ela não vai registrar a ocorrência e a Polícia Civil, a Brigada Militar, enfim, as forças de segurança não vão saber onde está a nossa próxima vítima, porque ela está fora do nosso sistema. A gente só vai descobrir quando ela, infelizmente, entrou para a estatística de feminicídio. Então, o que nós tentamos trabalhar para prevenir esse crime
é justamente pegar aquela mulher lá no início do ciclo, quando ela foi ameaçada ou sofreu alguma violência. Ali que a gente trabalha, qualificando cada vez mais o nosso atendimento, oferecendo as medidas protetivas de urgência, que toda mulher vítima de violência tem direito, basta procurar qualquer delegacia, ainda que ela resida no município que não tem delegacia da mulher, ainda que a delegacia da mulher do município dela não fique 24 horas aberta, ela tem direito a solicitar a medida protetiva através da Polícia Civil. Então, ela solicitando essa medida, o agressor vai ser obrigado a se manter afastado dela, ainda que ele tenha praticado uma ameaça apenas. Ele não precisa, para medida protetiva, a gente não precisa de um crime super grave, a gente precisa ali do início, qualquer tipo de violência, ainda que seja uma violência psicológica, um insulto. Com a medida protetiva, esse agressor será obrigado a não fazer mais nenhum tipo de contato. Se ele fizer, ele não precisa praticar um novo delito, uma nova agressão. O contato em si, tendo uma medida em vigor, já gera um novo crime, que é o crime de descumprimento de medida protetiva, que gera prisão em flagrante ou representação por prisão preventiva. Então, veja a importância da mulher pedir a proteção. No momento que ela pede a proteção, a gente solicita a prisão, aquele homem é preso. E ali a gente conseguiu evitar um feminicídio muitas vezes. Então, a gente precisa buscar essa mulher que está sofrendo violência e não está registrando. Daí, volto ali ao início da tua pergunta. A gente faz muitas ações preventivas para levar essa questão de que a mulher precisa registrar lá no início. Porque se ela está num relacionamento abusivo, isso não vai melhorar. Esse homem não vai melhorar, ele vai praticar cada vez mais crimes. Talvez demore 10 anos, que é o tempo médio que uma mulher sofre até ser morta. Mas ele vai seguir praticando cada vez mais crimes contra ela. E se ela não buscar ajuda e não interromper esse ciclo, ela vai acabar sendo morta. E muitas vezes, como a mulher não denuncia, cabe a quem está próximo, quem presencia também. Por isso que aquela expressão, que em briga de marido e mulher não se mete colher, tem que ser desvalidada, né, delegada? Exato, isso é um mito. Hoje, desde que nós temos a Lei Maria da Penha, em briga de marido e mulher, todo mundo tem obrigação de meter a colher. O problema do feminicídio é um problema social. É um problema de saúde pública, é muito mais do que um problema de segurança pública. Por essa questão, nós não sabemos quem é essa próxima vítima. Não adianta as forças de segurança, por exemplo, aumentarem o policiamento, não adianta aumentar o número de efetivo se a gente tem uma vítima que não consegue sequer registrar e dizer onde ela está e qual é a proteção que ela precisa. A gente não sabe onde está essa vítima. Então, a gente precisa trabalhar com a sociedade, que a sociedade se comprometa também a buscar. Nós temos o 181, nós temos o 180, são números com ligação gratuita e de maneira anônima que as pessoas podem denunciar. Como eu te falei, a gente verifica uma mulher vítima de feminicídio, vai olhar o passado dela, conversa com vizinhos, com familiares e todo mundo sabia daquela situação de violência. E ninguém denuncia, as pessoas vão se afastando. Esse comportamento de isolar uma mulher vítima é um comportamento comum que o agressor tem, ele isola ela dos amigos, ele isola ela da família para ter mais facilidade de praticar os crimes. Então as pessoas que estão vendo aquela situação acontecer precisam utilizar esses canais de denúncia, que são os mesmos canais que a gente indica para essas situações de importunação, e denunciar. Porque só assim a gente vai poder olhar aquela mulher e saber onde ela está e oferecer uma proteção. Delegada, já chegando ao final da nossa conversa, eu gostaria que a senhora reforçasse, então, esses canais. Tem um outro contato aqui que a senhora me passou, gostaria que reforçasse também para a gente e já deixasse seu recado final para quem nos assiste. Exato. Então, assim, nós temos, além das delegacias, qualquer delegacia de polícia pode receber registro de importunação sexual, ou, na verdade, de qualquer crime. Qualquer delegacia de polícia pode fazer a solicitação de medidas protetivas. E nós temos os canais de denúncia, né, que a gente sempre indica para terceiros. A própria vítima é importante que ela registre a ocorrência e nos traga dados. Mas terceiros que queiram denunciar podem usar o 180 e 181. Claro, situações de emergência, sempre utilizar o 190 da Polícia Militar, que é a possibilidade de se deslocar uma viatura para o local. A Polícia Civil tem também o site da Polícia Civil, que é o www.pc.rs.gov.br. Lá existe a delegacia online, onde as mulheres podem registrar ocorrências de violência doméstica. Da mesma maneira, elas vão receber a cópia do boletim, que é exatamente a mesma ocorrência que ela receberia indo até a delegacia. A diferença é que, para solicitar a medida protetiva, ela ainda precisa ir presencialmente. Mas ela pode registrar a ocorrência e também tem um banner de denúncia dentro do site da Polícia Civil. Além disso, nós temos o WhatsApp da Polícia Civil, que é o 51984440606. Esse é um canal de WhatsApp, então qualquer pessoa da população do estado todo, na verdade, pode encaminhar denúncias através desse canal.
Então, delegada, muito obrigada pela sua participação, que essa campanha, né, nos ônibus faça efeito e também essas ações que a Polícia Civil tem desenvolvido aqui no estado também. Obrigada por ter participado conosco. Eu que agradeço. Obrigada. Então, essa foi a delegada titular da DEAN aqui de Porto Alegre e também diretora da Divisão de Proteção à Mulher da Polícia Civil, delegada Cristiane Pires Ramos. Então, fica dado esse recado, se você presenciar ou viver algum tipo de situação dessas, de assédio, de violência, denuncie no 190 ou no 181. O Jornal da Câmara de hoje vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV Câmara nas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.